E aí galera, beleza? Tá em dúvida de qual programa utilizar para renderizar? Lumion, Enscape? Qual a diferença? Qual a vantagem e desvantagem de cada um? Bora ver na prática como que isso funciona, as ferramentas de cada um? Eu sou o Thales Mesquita e você está no nosso canal de Revit. Eu sugiro você, ao assistir esse vídeo, faça isso sem sombra de dúvida, que é um vídeo longo e eu não quero que você perca nem um detalhe. Você vem aqui nas configurações, ó, para quem não sabe, tá? A maioria já sabe disso, coloca na velocidade que você achar melhor. Então a explicação dele vai ser bem mais curta, né? No caso aqui 12 minutos vai cair para 6. E eu vou continuar falando, vou falar bem rapidinho, mas você vai conseguir entender. O que esperar do Lumion? O que esperar do Enscape? E comparativo dos dois programas. Qual eu utilizo e por quê? O Enscape você tem como que você abre ele, né? Aqui eu vou dividir a tela, mas simplesmente você aperta um botão e ele já abre essa planta baixa aqui. As ferramentas dele são simples, você tem aqui a perspectiva, o modo de dois pontos de fuga e a perspectiva ortogonal, onde você tem esse mapinha aqui, ó, e ele te ensina mais ou menos como navegar. E esses vão começar da esquerda para a direita aqui no modo perspectiva, né? Tem um horizonte lá bacana. Esse dá, abre, SD aqui ensina você a navegar, né? Como se você estivesse caminhando aí. Se você apertar espaço, ele vai mudar do modo de voo aqui. Como essas asinhas aqui realmente é como se você fosse um pássaro mesmo. Que é que uma vez que você aperta é o mesmo atalho no teclado espaço. Então você vai caminhando, quando você está com esse pezinho aí, você tem um controle de colisão. Você não consegue atravessar a parede. Quando tá a asinha, você vira um fantasma. Então você consegue atravessar a parede, voar, enfim, um monte de coisa. E que sobe e desce, né? E aí mouse, o M aparece um mapinha. Uma coisa legal aqui, o K aparece o editor de vídeo, né, para você fazer os vídeos aí. E o B, ele abre a informação BIM, né? Ou seja, ele conversa lá com o Revit. Então tudo que você clicar aqui, por exemplo, essa ferramenta, por exemplo, essa estrutura metálica aqui, ó, ele vai aparecer como que você fez a composição dela. Ou seja, vamos supor que você é um conferencista, ou um orçamentista, ou um engenheiro, ou arquiteto especificador, ou enfim, o que você precisar de informação BIM, simplesmente você vai abrir esse modelo, né, vai apertar a tecla B e ele vai te dar todas as informações. Vidro, vai aparecer aqui, se você colocar, claro, lá no Revit, né, o custo desse vidro, a especificação, uma nota-chave, uma descrição, fabricante, enfim, um N detalhes. Você poderia corrigir o projeto apenas navegando aqui por ele, ó. Isso eu acho uma ferramenta incrível, essa coisa do BIM que ele interage com o Revit. Então, vou navegar aqui interno, está navegando aqui com facilidade. Lembrando que se apertar espaço, ele tem um controle de colisão, então você praticamente, como se fosse uma pessoa, um joguinho, você está caminhando lá dentro. Apertou espaço, ele cai, realmente, como se fosse um jogo. Então, vamos desligar aqui o BIM, fechei. Outra coisa bacana, se eu estou aqui no modo 3D, e eu clico aqui, ligo uma caixa de corte, por exemplo, ele vai atualizar, obviamente, aqui a representação gráfica dele, a leitura de texturas que ele faz do Revit. Isso aqui, gente, é sem tratar nada. Isso aqui eu não fiz nenhuma edição de material, o que está no Revit ele leu e apareceu aqui. Então se eu apertar aqui, ó, por exemplo, 5 e mudar aqui para ortogonal, eu tenho praticamente aí um layout humanizado. Isso também é algo que eu vejo como muita vantagem mesmo. Vou fazer um vídeo só sobre isso, falando do passo a passo de como você inserir, como você configurar cada coisa. O intuito desse vídeo não é isso, é mais fazer um comparativo dele aí com o Lumion, porque que eu utilizo um ou outro. Ok? Então, só voltando aqui, se você subir aqui a caixinha de corte, você tem o plano superior, apertou 5 aqui, opa, aí. Então só voltando aqui, se você mudar aqui a caixinha de corte, ó, para o pavimento superior, você tem praticamente a planta humanizada do pavimento superior. E agora eu vou ligar aqui o que eu tinha desligado, que é o paisagismo. Eu vou dar um RH aqui no Revit, ele vai atualizar tudo que está oculto aqui que eu tinha construído aqui da parte do Enscape. Então voltando aqui dentro, ó, eu tinha colocado um mobiliário e tal, algumas luminárias que são do Enscape também, parte da biblioteca dele. Então, para a gente finalizar, vou salvar uma imagem. Você vai aqui em Render Imagem e manda renderizar, escolhe o caminho. É o tempo que ele gasta aí para poder renderizar a imagem. E vamos supor que você estivesse renderizando um vídeo. Eu vou apertar aqui K para renderizar um vídeo. Tá aqui. Aqui você escolhe mais ou menos o tempo que você vai gastar. Aperta aqui, vem aqui no vídeo, render vídeo e manda renderizar o teu vídeo. Terminou. Ele gastou cerca de 1 minuto para renderizar esse vídeo. E vou abrir o Revit no máximo aqui, mais para vocês verem mais algumas configurações do Enscape.
Na verdade, eu vou precisar deixar ele lado a lado. Então, o Enscape tem essas duas configurações, são as configurações gerais dele aqui, tá? Eu não vou falar agora, vou fazer um vídeo só sobre isso, porque o vídeo senão o vídeo ficou muito longo. E ele tem mais essas outras configurações visuais. Essa aqui acho que vale a pena falar. Que aqui ele tem um estilo de linha, ele tem a exposição, aqui ele tem uma configuraçãozinha de autofoco, a resolução. Aqui tem as configurações de imagem, né? De sombra, de cores, né? Saturação, que a gente mais utiliza, né? Configuração do brilho. Aí depois ele tem algumas outras configurações, fog, tem intensidade, height, tem intensidade do brilho do sol, né? Um dia mais nublado, enfim. Mais algumas outras configurações de resolução. E isso vale fazer um vídeo só sobre isso depois. Basicamente, esse é o Enscape, gente. É simples, é um programa sem muito grau de complexidade, mas entrega um resultado muito bom pela velocidade e interação que ele tem com o Revit. Eu achei isso sensacional, achei muito fácil de você fazer um tapete igual esse aqui. Eu vou explicar depois nesse outro vídeo. Achei muito rápido essa interação dele com o Revit. Achei a qualidade, vamos falar de qualidade, sensacional, sensacional. Eu acho que entrega aí uma imagem para um estudo preliminar e para uma imagem final. Eu achei que é muito rápido você conseguir construir um estudo preliminar com ele. Sem pesar muito o computador, você consegue entregar um estudo preliminar de qualidade. O Enscape a gente está falando de uma versão 2.7. Olha o carro como que vem do Revit. Tá? Ele leu exatamente as texturas que tem lá. Conforme você vai regulando lá no Revit, ele vai aparecendo aqui também. Então, por exemplo, eu quero fazer essa imagem noturna, eu simplesmente seguro o Shift e vou girando. Ele já me entregou um céu bonito, né? Uma configuração de iluminação que vale a pena demais destacar isso, que essa interação que eu falo com o Revit é justamente uma das maiores vantagens que eu vejo dele. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Se você tem, por exemplo, uma configuração de iluminação no Revit e você coloca em insere no Revit, automaticamente ele já faz essa leitura com a intensidade de lux que você inseriu lá no Revit, ele já traz para você aqui. Ele já simula, né? Então isso aqui é a luz real do Revit. A configuração de emissão que você colocar no Revit já aparece nele, não tem nada fake, é realmente uma configuração bem precisa. Outra coisa legal que ele tem, que vale a pena destacar, é o mapa de iluminação, né? Então você consegue fazer uma simulação de onde a sua luz está indo, né? Com um comparativo aí de escala. Você pode colocar o mínimo ou o máximo de lux, fazer um vídeo só sobre isso depois, mas isso aqui eu acho que vale muito a pena destacar, que eu não vi em nenhum outro programa ainda. Você vai atualizando lá no Revit a sua iluminação, ó, ele automaticamente já vai aumentando aqui também e já vai mudando esse mapa de cores falsas, tá? É como se fosse um gráfico térmico, com a visão de calor, aonde a luz está indo. Parece feio, mas é muito prático, muito funcional. Realmente, para quem trabalha com iluminação, eu achei isso sensacional. Faz toda a diferença para você entender aonde a tua luz está indo e se você está ou não acertando no projeto. Outra coisa legal, e talvez para muita gente pode estar vendo isso como um ponto negativo do Enscape, é essa configuração de blocos dele. Ó. É um bloco feio, todo trançado, ele mostra as malhas de configuração, porém, quando renderiza, ele fica desse jeito. Notem que esse bloco aqui, a gente está com a configuração dele lisinha e ele é um bloco do Enscape. Ele é uma configuração da biblioteca própria do Enscape. Se você viu os vídeos anteriores aí que eu apresentei sobre a biblioteca dele, e a gente vai falar mais dela daqui a pouco. Ele tem uma configuração de link, onde, por exemplo, eu posso pegar uma poltrona do Revit e a representação gráfica dela em 2D vai ser igual essa aqui, por exemplo. Então eu tenho aqui uma poltrona do Revit, tá, gente? Ó, eu tenho essa configuração e eu tenho essa configuração do Enscape. E com essa dica que eu tenho certeza que eu vou conquistar um like teu. Então você clicou aqui na biblioteca do Enscape, você vai ver o nome dessa poltrona aqui, vai ver o modelo dela aqui e a gente vai poder buscar. Então você abre aqui a biblioteca do Enscape. Vou dar um atalho aqui para Armchair. Então eu tenho essa poltrona aqui. Galera, aposto que com essa dica eu vou conquistar um like teu. Poltrona 1. E vou dar um ok. O que ele fez? Ele transformou a minha poltrona, no caso essa daqui, eu posso apagar essa aqui, ó. Então ele transformou a poltrona que eu tinha do Revit, ele manteve a minha configuração 2D do Revit, porém no 3D ele representa a poltrona do Enscape. Ele fez um link e toda vez que eu utilizar esse bloco, ele vai aparecer assim no 3D e na planta baixa ele aparece assim. É a mesma coisa que eu fiz com essa daqui e dá para você fazer
em todas as outras poltronas, tá? Eu não fiz isso para os outros blocos, vou fazer um vídeo só sobre isso. E para todos os blocos você pode ter um componente do Revit com linha certinho, bonitinho, e no Enscape aparecer o 3D perfeito assim. Bom, eu acho que deu uma prévia bacana aí do que é o Enscape, do que ele consegue entregar, o porquê que eu gosto muito dele. E falando agora da questão externa, a gente falou um pouco interna, falou um pouco aqui do mobiliário, e o que eu acho que nele ainda precisa evoluir um pouquinho, a parte do paisagismo. Eu não tenho um efeito de folhagem que eu consigo colocar nesses muros, a parte da biblioteca dele, na questão de paisagismo, ainda não tem assim uma biblioteca tão ampla, a vegetação só tem 202 blocos. Então eu vou inserir aqui, ó, claro, automaticamente ele vai carregar para mim lá no Enscape. Vou pegar aqui uma palmeira, ele já carrega ela automático. Então tá aí a nossa configuração externa, nossa biblioteca externa. Outra coisa muito legal, e vale a pena destacar, é a questão dos componentes que o Revit já tem. Por exemplo, se eu tenho uma configuração da biblioteca aqui do Revit, ó, ele já faz a leitura dessa palmeira e ele já converte em uma palmeira da biblioteca dele. Claro, nem sempre vai ser uma palmeira bonita, depende, escolher aí um outro modelo de palmeira e ele automaticamente já faz a leitura para um bloco da biblioteca dele. A mesma coisa ele faz para as pessoas, ele já converte o que você lá no Revit, tem como uma mulher sentada, ele já converte para uma mulher que ele tem da biblioteca dele. Lembrando que esses blocos do Enscape eles não são animados, tá? Isso eu acho também um pecado, ele ainda não tem isso animação, acredito que ele vai evoluir bastante nisso. Outra coisa legal que vale destacar também é a questão das vistas, Quando você está aqui navegando aqui pelo Revit, você pode, as vistas que você salvar lá no Revit, ele já vai sempre utilizar essa mesma pré-configuração que você criou, ele já deixa ela salvo para você lá no Enscape. Se você está lá no Enscape e de repente você quer salvar uma vista, eu vou salvar essa vista de 000102, sai. Você criou essa vista, então de repente você está... acontece muito isso, tá, gente? Às vezes eu estou trabalhando aqui no projeto e eu gostei desse ângulo aqui. Aí eu quero salvar esse ângulo. Aí você vem aqui nas ferramentas e cria uma vista. No caso, já criei aquela 0102, olha lá, ele voltou para a pré-configuração dela. Então, tem bastante recurso do Enscape que eu preciso passar para vocês. Tem a configuração do óculos, a parte das ferramentas de imagem 360, imagem panorâmica, efeitos sonoros, algumas outras configurações, mas por enquanto, para a gente aí fazer um comparativo com o Lumion, eu acho que é isso. Para a gente fazer um comparativo aí com o Lumion, mais ou menos basicamente. Agora, bora lá pro Lumion? Então, eu tô aqui agora com o Lumion, o mesmo projeto, tá? Eu tô linkado aqui e agora a gente tá aqui com a nossa configuração do Lumion. O que o Lumion fez? Ele reconheceu aqui os blocos do Enscape, porém, ele reconhece dessa forma, Fica todo grotesco. Você não poderia utilizar os blocos do Enscape quando você tem uma renderização no Lumion. Para quem não conhece o Lumion, para você inserir esse projeto, você tem que vir aqui em novo, selecionar um plano e importar um modelo. Ou você pode usar um template padrão. O Lumion, quando você abre ele, a primeira página que aparece é isso aqui, você tem novo, tem exemplos, Tem os projetos aqui, modelos. Você tem o desempenho, aqui ele fala do seu computador, ele vai falar da minha placa, vai falar da minha memória gráfica, do meu processador e das configurações do sistema. Aí você pode carregar um projeto existente ou salvar como esse daqui. No caso, a gente já pulou essa parte, então eu já estou com o projeto aberto aqui para a gente ser mais prático, mais objetivo. Então, estou ligado aqui a minha sincronia com o Lumion, vou dar um VH aqui nessas configurações. Agora estou aqui com o Lumion, o que ele entrega a hora que eu já abro, logo de cara, Eu vou aqui para a parte interna. A parte externa está aí, é bem parecida aí com o Enscape, porém a gente já nota aqui que ele não reconheceu a textura do carro. Isso também não é problema, tá, gente? O Lumion tem uma biblioteca imensa também de veículos, dá para você inserir blocos de outros carros, importar blocos do Sketch. Isso é uma grande vantagem que o Lumion tem, que ele conversa bacana aí com o SketchUp. Então você pode no Warehouse, por exemplo, escolher o carro que você quiser, a parte aí de mobiliário interno. Isso comparado ao Enscape, aí a Enscape é bem mais vantagem o Lumion nesse quesito. Então eu estou aqui com o Revit aberto. Se eu fizer aquela configuração de
de caixa de corte, ele também vai me entregar aquela vista bacana que eu tenho lá com o Enscape, mas eu já confesso que eu já acho um pouquinho mais difícil. Até acredito que tenha alguma configuração mais prática aí, mas eu acho que isso no Enscape, o fato de você apertar o teclado e ele já te dá as vistas, eu acho que isso ajuda bastante para quem está editando e quem quer uma imagem rápida, uma configuração. Eu gosto muito disso no Enscape. Na parte interna aqui, vocês estão vendo que isso aqui é o que ele reconheceu do Revit, tá, gente? Então, a configuração que veio no Revit, na verdade, foi essa daqui. Então, eu já tive logo de cara aqui, entrar aqui, por exemplo, e já fazer uma edição, né, da parte aqui do tijolinho à vista. Dou 2 cliques aqui, tira um pouco do reflexo, aumenta a claridade aqui, aumenta um pouco o relevo, que isso é muito bacana nele, né? A questão do bump aí é bem interessante mesmo. E aqui, ó, mesmo fazendo aquela configuração que eu fiz, que nós fizemos agora há pouco lá no Enscape, ele reconheceu a minha poltrona do Revit, né? Ele não reconheceu o bloco aí do Enscape, então ele ficou vinculado e quando eu mando para o Lumion ele reconhece o bloco do Revit. Aí eu consigo mudar as cores, né? Consigo colocar aqui um outro efeito de material. Essa interação que você tem com os materiais dentro do Lumion é bem bacana. A diversidade de recursos que você tem também aqui, ó, para mudar a poltrona de cor, para você fazer testes, eu acho isso sensacional. É bem prático, apesar que na questão técnica a gente não tem assim algo que dê para você validar, porque aqui você cria um material da cor que você quer, do jeito que você quer, ou seja, sem muita especificação. Tudo que você constrói no Revit, a gente tem que falar que é algo de extrema precisão, mas a gente tem uma série de outras ferramentas que podem compensar isso, como por exemplo a nossa biblioteca. A biblioteca aqui do Lumion é colossal, é gigantesca. A questão de opções que a gente tem aqui de mobiliário, né, na parte aí de decoração, parte aí de componentes para lojas, livros, enfim. Você precisaria baixar o programa e olhar com calma, senão o vídeo vai ficar gigantesco se eu for falar de cada recurso. Uma hora eu faço um vídeo só sobre o Lumion, quais são os recursos por completo aí dele. Esse vídeo já vai ficar longo, sugiro você colocar no modo de aceleração aí do nosso YouTube para você ter um pouquinho de paciência, mas é importante destacar aí todas as vantagens. Na parte interna, então, para a gente de configurações, né? Se eu colocar, por exemplo, o estilo interior, automaticamente o nosso Lumion já reconhece aqui, já faz uma pré-configuração. Quando você dá um clique, ele te mostra a prévia de como isso vai ficar renderizado. Diferente lá do Enscape, que essa configuração já fica assim. Então, ó, eu mexi aqui, ele perde todas as configurações, mas eu dei um clique, ele já fez um preview. Se eu estou aqui na parte externa, obviamente ele vai dar um pouquinho de diferença, mas ele não vai deixar também de criar uma imagem, um efeito bacana. Se eu mudar aqui para realista, por exemplo, estou aqui com a margem externa, cliquei, ele vai fazer uma prévia do render, que é algo que você no Enscape já conseguia ver uma resolução basicamente parecida com essa daqui, sem você precisar clicar em nada, ele já estava já pré-renderizado. Mas isso também não quer dizer muita coisa, não quer dizer que o Lumion é ruim por conta disso. Onde eu acho que o Lumion se destaca muito comparado ao Enscape é nessa parte aqui, gente, na parte de paisagismo. Isso aqui não tem, eu não conheço ainda um outro software que tem uma velocidade de renderização, uma qualidade, uma biblioteca de paisagismo tão fácil, tão acessível, que você consegue montar aí vários modelos de projeto. É muito prático, é muito rápido, né? Essa renderização e a diversidade ajuda muito. Então você pode criar diversos cenários aí utilizando essa biblioteca do Lumion. Ele tem muito recurso escondido aí que a galera às vezes deixa passando batido. Então vamos lá, já acabei de colocar aqui esse paisagismo, vou escolher aqui uma palmeira, vou escolher na verdade um pândanos aqui. Olha que interação, olha como isso é prático. Thales, ficou grande, como que a gente muda a escala? Olha isso. No Enscape também dá para fazer isso, mas é um jeito um pouquinho mais complexo. Você precisa entrar, editar, reconfigurar, enfim. A qualidade do paisagismo do Lumion é sensacional. Cada vez que você clica, ele gira o bloco já para você. Então não fica aquela coisa de copia e cola, copia e cola. Então ele já cria praticamente um modelo paisagístico bem interessante para você. E uma das coisas que o Enscape não tem, e eu acho que faz muita falta, da folhagem. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um muro, eu vou colocar aqui uma cor, um verde escuro nesse muro e vou colocar uma folhagem. E vou mudar aqui o modelo da folhagem. Dá uma olhada nisso, gente. Se não é de chorar. Ah, não. Com essa dica, se você não sabia, eu mereço pelo menos uma inscrição no canal, né? Fala sério. Dá uma olhada nisso. Aqui você escolhe o tipo da folha, tá? Aqui você escolhe o quanto ela vai espalhar e o tamanho da folha. Olha que sensacional. Então eu coloquei o muro verde para ter um destaque um pouquinho maior, para não ficar aquele brancão de fundo e dar um efeito mais de realismo. O sol tá estranho aqui, vamos mudar esse sol, que já mudei a configuração do sol. O cálculo de luz dele é muito rápido. Tô aqui, ó, tô com a imagem interna aqui.
E vou vir aqui nas nossas configurações, vou mudar do realista, vou colocar durante o dia e dei um clique. Ó, esse é o pré-render. Vamos salvar para ver como ficou? Então a gente estava aqui com a imagem do Enscape e aqui com a imagem do Lumion. Claro que o sol não favoreceu aqui nessa imagem, mas você já nota a qualidade, a diferença do nível de detalhe da parte do paisagismo. Para bater no Lumion, gente, na parte externa, ainda não encontrei um outro programa, né? Claro, tem 3D Max, aí tem outro software, tem renderizações no Corona, V-Ray, mais específicos, mas que você consegue ter essa qualidade, eu digo assim, o que eu vejo como vantagem? É você ter tudo isso de maneira rápida, intuitiva, fácil de você mexer, fácil de você editar. Você tem uma biblioteca rica que está aí à sua disposição, você não precisa ficar baixando 1 milhão de blocos, já está tudo aí. Então você tem muito recurso, vamos dizer assim, em um único software. Então isso eu acho que é muita vantagem. Por isso que eu gosto muito do Lumion para a parte externa e, claro, para a parte de animação. Quando a gente fala de animação, gente, o Lumion dá de 10 a 0 em muitos outros programas aí, principalmente no Enscape. Então, por exemplo, eu tenho muito bloco animado aqui dentro do Lumion, que eu não tenho nada disso no Enscape, eu não tenho animação no Enscape. Então, qualquer bloco desse que você inserir aqui no Lumion, essa pessoa, ela vai estar caminhando quando você fizer a pré-configuração dela, ela vai continuar caminhando dentro, você praticamente pré-determina isso, né? Lógico, você tem que fazer uma configuração e essa pessoa vai caminhar dentro do seu programa. Você precisaria fazer uma animação para ensinar isso. Tem um canal de um amigo meu, é o 3D na Prática, que é esse cardzinho que você está vendo aqui em cima, que ele ensina como fazer esse tipo de animação. Faz animação também em carro, faz animação pessoa, ele explica lá de maneira bem prática. É bacana o canal dele, fala muito de Lumion também, se quiser aprender. Então, para a configuração de vídeo, vamos salvar um vídeo igual a gente fez aquele vídeo lá do Enscape. Só inserir um carro aqui antes, mostrar aqui a nossa configuração de biblioteca, pronto. E agora vamos salvar o nosso vídeo. Então você dá um clique, vai para a direita, dá outro clique, vai mais para a direita, dá outro clique. Pronto, tá salvo. Aqui você tem uma prévia de que vai ser o teu vídeo e aqui você clica para renderizar. Muito fácil. Eu vou colocar aqui uma configuração HD, vou colocar uma estrela, 30 e uma configuração HD pelo menos aqui. Ele gastou aí cerca de 2 minutos aí para poder renderizar esse vídeo. A configuração, a qualidade que ficou o vídeo externo do Lumion. Olha o paisagismo, olha o cálculo da luz. Claro que você pode regular tudo isso e alterar. Então a gente tem aqui a nossa imagem e tem aqui o nosso vídeo. E aqui no Enscape a gente tem a nossa imagem e tem o nosso vídeo. Tá? Lembrando aí que se você for analisar de um programa para o outro, você tem dois programas que tem uma qualidade interessantíssima na questão de entrega final. Os dois têm uma resolução bacana, os dois têm aí um nível de detalhe bem interessante. Falando aí já da parte interna, tanto o Lumion quanto o Enscape, ambos também entregam aí um cálculo de luz muito interessante. Então você vai conseguir fazer projetos tanto em um software quanto o outro, muita qualidade. Agora, beleza, tá? Você falou aí bastante de um programa do outro, o vídeo tá gigantesco. Qual que é a conclusão? Você falou de tópicos, a gente já falou aqui da renderização externa, do que esperar do Lumion, do que esperar do Enscape. Agora eu vou te mostrar um comparativo dos programas. Aqui a gente está no site do Lumion, aqui você vai poder ver mais configurações, mais novidades do Lumion 10.3. Esse que eu utilizei é o Lumion da versão 10, então a 10.3 veio com mais novidades ainda. Aqui você tem um videozinho só falando sobre isso. Ele tem aqui também uma biblioteca das imagens. Olha isso, gente. A qualidade do Lumion melhorou muito, avançou muito. Eu trabalho com ele desde a versão 1.0. São 10 anos praticamente aí, quase 10 anos aí praticamente trabalhando com o Lumion e vendo essa evolução dele. É muita diferença mesmo. Eu ainda digo que ele vai chegar no nível que a gente não vai conseguir entender se é foto ou se é um 3D. Por exemplo, essa imagem aqui já não dá mais para saber se é foto ou vídeo. Tá? Então você tem aí o que tem de novo nele. Nesse site, eu vou deixar o link na descrição, você consegue visualizar visualização de alta qualidade, a natureza, tem os bumps, né? Antigamente a areia era só fininha assim, agora ele tem como se fosse uma areia pisoteada. A questão dos bumps aqui melhorou bastante dessa versão 2.3, 10.3. Ele tem agora o efeito de aurora boreal, muito bacana. Enfim, são N configurações, você pode olhar com calma aí você mesmo. Questão de valores, né? A gente está falando aí do Lumion Pro, né? A gente tem 3 mil euros, quase 17 mil reais. Não é um programa barato, mas também a questão dos recursos, bem vantajoso
você tem uma biblioteca muito gigantesca, você tem muitas, aí você tem que fazer a conta de custo-benefício, o que você acha mais interessante para sua empresa. Já que o Enscape, ó, o site dele, né, a apresentação dele, você pode ver que já é bem diferente, ele está tentando, ainda é uma versão 2.7, ela tá, eu digo que vai avançar muito ainda, o Enscape ele tem muito para oferecer, eu acredito que, eu não digo que talvez ele vai brigar com o Lumion, porque o Lumion também vai avançando com o tempo, né, mas vai chegar um ponto talvez que os dois vão se equiparar. Então aqui você também tem algumas imagens, ó, do Enscape. Vocês notaram que a maioria das imagens que você viu aqui do Lumion, na galeria dele, né? Você vai perceber que ele tem mais externas, ó. É bem mais imagens externas do que internas, né? Você vai notar isso quando você olhar. Internas são poucas, mas a 10.3 avançou muito na parte interna, pode ter certeza disso, tá? Mas eu falo que o Lumion na externa, ele dá de 10 a 0 em qualquer outro programa. Mas o Enscape tem essa vantagem, que é na parte interna dele, ele é sensacional. Ele entrega aí uma imagem de altíssima qualidade, tanto é que você não vai ver muita imagem externa no Enscape e vai ver mais interiores, né? Então você vai poder olhar depois com calma aí você mesmo no site, né? Tem muitas imagens aí. E a questão do preço, gente, isso aqui é um grande diferencial aí do Enscape comparado ao Lumion. A gente está falando aqui de um usuário, ó, $47 por mês. Se você for colocar isso, né, comprar um pacote fechado anual, você tem um grande desconto aí, praticamente aí de $8, quase $8. Isso aqui é para empresa e o teste gratuito, assim como você tem aqui também do Lumion. Você consegue baixar, experimentar e baixar a versão para estudante dele. Só colocar os dados aqui e obter a avaliação. Provavelmente vai receber um e-mail e vai baixar o programa. Para você comprar, você pode comprar online aqui, adiciona o carrinho e faz aí a configuração da compra lá. O valor em reais, R$16.781,19. Ok? Tá bom. Então, eu fiz aqui uma tabelinha. Essa é a minha avaliação, tá? É a conclusão. Qual que eu utilizo e por quê? Aqui eu fiz como se fosse uma tabela de pontuação dos dois. Essa é a minha avaliação, gente. A sua pode ser diferente. O ideal seria fazer uma enquete na internet, chamar todo mundo para ver qual que é a nota. Então eu considerei aqui de 0 a 10 o que é relevante e o que não é relevante. Então isso aqui é para mim. Então eu fiz uma configuração aqui, Lumion, a nota, no Enscape. Então eu coloquei aqui tópicos como qualidade, velocidade, tamanho do programa, fácil, e o resto aqui dá para só você ler. Então no caso do Lumion, eu coloquei nota 10 na questão de qualidade, 9,8, praticamente quase uma nota 10. Eu não coloquei 10 em tudo porque eu acho que todo programa precisa ainda melhorar um pouquinho para ser 100%. Então, o Enscape na questão de qualidade, eu tenho muita coisa na interna, mas na externa ele deixa a desejar, então eu deixei uma média para ele passar de BME, 7.5. Na questão da velocidade, eu acho o Enscape mais rapidinho. Eu falo para você trabalhar nele, mas não é praticamente quase um empate técnico, aí vamos falar assim. O tamanho do programa, isso também é irrelevante, então eu vou passar. Fácil de aprender. Eu acho o Enscape praticamente você não precisa aprender muita coisa pura dele. Por quê? Como ele é um renderizador do Revit, só lembrando a questão da compatibilidade dos programas, tá? O Lumion você tem essa interação com um número maior de software. Então é importante destacar isso aqui, ó. O Lumion, ele é compatível com 8 programas, tá? Já o Enscape, você já não tem essa quantidade de programa compatível com ele, né? Você tem ele são só 5 comparado ao Lumion, são só 5 comparado ao Lumion que são 8, tá? É importante destacar essa questão da compatibilidade aí, tá? Então voltando aqui, o nível fácil de aprender, o nível de fotorrealismo interno. Eu acho o do Enscape melhor por hora, mais rápido, mais interativo, você não precisa editar muita configuração e ele já te entrega uma imagem boa. O nível de fotorrealismo externo, o Lumion dá de 10 a 0, né? Então isso 10 a 0 não, o Lumion ganha nesse quesito, no meu ponto de vista. Animação, o Enscape 0, porque não tem animação, não tem bloco animado, eu não consigo fazer um carro andar no Enscape, o Lumion eu consigo. E além de outras animações que eu consigo fazer uma porta abrir, um portão girar, eu consigo fazer um carro entrando na garagem, subir numa rampa, eu consigo trazer animações aí, por exemplo, do 3D Max e conseguir rodar no Lumion. Edição de vídeo eu acho que bem mais intuitiva aí a do Lumion comparado ao do Enscape. O Enscape eu acho que ainda falta algumas configurações para ele avançar um pouco mais. Eu consigo fazer um vídeo, mas é limitado aí. A biblioteca do Lumion nem se compara, ela é bem maior do que a do Enscape. O Enscape ainda tem muito que avançar. A questão de recursos, né? Recursos do Lumion, se for contabilizar no total, a gente tem uma vantagem gigantesca de recursos do Lumion como um todo.
Importar de outros softwares. Tá? O Lumion é compatível com 8 programas, o Enscape apenas com 5. Então eu daria uma nota aí 3 para ele, ainda tem que avançar muito nisso. Por exemplo, eu não consigo utilizar de maneira prática um bloco do SketchUp dentro do Revit para renderizar no Enscape. Eu tenho que converter, quebrar todo ele, jogar lá na biblioteca do Revit, converter ele para um arquivo Revit, configurar as texturas lá para depois mandar para o Enscape. Seria bacana se ele tivesse como se fosse um plugin, uma biblioteca externa, onde você consegue, por exemplo, pegar um bloco do Enscape, do Sketch e utilizar direto nele. Tá, eu estou falando isso, gente, para quem utiliza o Revit. Porque para quem utiliza o SketchUp para renderizar direto, ele já faz essa leitura automática, tá? Então, essa pontuação é porque eu utilizo o Revit como modelador principal, beleza? Então não é que ele não lê bloco do Sketch, é que ele, quando a gente está falando de Revit, aí tem essa diferença. Agora, calculo IS do Revit. O Lumion aí é 0 nesse quesito, tá? A gente, para entender um pouco melhor isso, quando você está inserindo uma iluminação que vem lá do Revit, né? Eu estou aqui à noite, por exemplo, ó, aquele IES que o nosso Enscape já lê automático, o Lumion, o que eu preciso fazer? Eu preciso escolher aqui uma configuração de iluminação, eu escolho aqui um arquivo IES, aí eu preciso clicar, né, inserir ponto a ponto. Isso eu ainda acho que é bem engessado. Quem souber aí, comenta aí embaixo, aí, coloca nos comentários, tá? Eu sei de um jeito aqui que você não sabe. Então me mostra, porque eu conheço só essa forma. Né? E no caso aqui das configurações do material, eu precisaria entrar, vir aqui, na configuração aqui de emissivo e aumentar o brilho, para que eu tenha essa configuração de iluminação. Então eu acho isso bem engessadinho ainda. O Lumion precisa avançar um pouco mais nisso. Tá. Mas também é algo bem relevante, né? Porque tem aquele mapa de cores, eu gosto muito disso no Enscape, me ajuda bastante na parte do projeto. A leitura de texturas do Revit, eu acredito que o Enscape ganha, mas ganha de muito. A nota o Lumion passa, né? Porque ele já lê a textura, isso é muito bom. Você só precisa fazer uma reconfiguração, porém o Enscape você não precisa fazer praticamente nada. Os dois exportam em margem 360 e exportam para Oculus VR. A leitura do arquivo BIM, né, aquela configuração que a gente estava vendo lá do Enscape, que é você apertar a tecla B e você ter todo o mapeamento aí da configuração. Então isso aí o Lumion realmente não tem. E pode ser que isso aconteça um dia, mas não sei se isso também para você vai ser algo tão relevante assim, mas para mim é importante para fazer correção de projeto. E a questão do preço, tá, gente? Então essa nota também, esse preço, a questão do valor é relativo. Então o Lumion anual vai ter praticamente aí 17 mil, quase 17 mil reais, mensal 1.416, enquanto que o Enscape vai estar aí na faixa de 200 reais e anual 2.424. Então isso aqui pode ser um fator de peso para você ou não. A pontuação aqui o Lumion ainda consegue ganhar, eu acredito que essa diferença ainda é maior. Esse é meu ponto de vista, gente. Essa planilha eu não tenho assim, eu fiz um estudo de meses e anos. Isso é a minha experiência que eu tenho, eu trabalho com o Lumion já há um bom tempo, o Enscape eu conheci agora, mas eu já vi que essas ferramentas aqui eu vejo como uma grande vantagem, uma boa diferença comparada ao Lumion, ok? Bom, galera, então é isso aí. Deu pra gente ter uma noção aí bem superficial aí do que é cada um dos softwares, né? A gente tem muito ainda para poder mostrar desses dois programas aí, que os dois são incríveis. A minha conclusão é que eu vou manter o Lumion para poder fazer imagens e vídeos e animações externas, tá? Eu vou continuar utilizando ele. E quando eu quero fazer um estudo rápido, quando eu quero um estudo de projeto de interiores, quando eu quero uma planta baixa, quando eu quero um layout humanizado, quando eu estou falando mais da parte de interiores, na parte de velocidade de construção, estou modelando lá no Revit e quero ver aqui no Enscape o que vai acontecer. Eu ainda vou continuar utilizando o Enscape. Até para salvar as imagens, para uma apresentação eu vou usar o Enscape. Né? Quando eu precisar de uma animação interna, que eu acho muito raro, né? Vamos falar a verdade, você fazer uma animação de uma pessoa andando dentro de uma imagem interna. As imagens internas, normalmente os vídeos, as nossas edições vão ser mais assim, sabe? É um vídeo mais seco, mostrando mais o ambiente, então você consegue fazer configuração de iluminação, consegue fazer alguns truques aí, que não precisaria de ter gente caminhando por aqui. Mas, quando for necessário, aí você vai ter que pular pro Lumion, não tem jeito. Então, gente, a questão de velocidade, eu ficaria com o Enscape para a parte interna e externa para estudos rápidos, tá? Então, por que não uma fachada dessa aqui para uma apresentação? Eu só sinto falta da vegetação aqui, mas nem todo projeto que você vai fazer tem uma folhagem no muro. É que isso é um efeito muito legal, então a gente quer fazer isso aí toda hora no Lumion, né? Mas você poderia também não ter esse efeito, deixar liso, mas faz muita diferença, obviamente.
Mas qual cliente, todo cliente teu vai comprar essa ideia do muro com cerca viva? Não, quando for necessário você joga no Lumion e renderiza lá, tá bom? Então eu utilizo no dia a dia mais o Enscape mesmo, e o Lumion eu vou deixar aí mais para as partes de animação. Então essa é a minha conclusão, não sei qual que é a sua, comenta aí embaixo o que você acha, o que você sentiu falta do vídeo, o que você quer que eu traga mais aqui para você. Eu sei que esse vídeo ficou gigantesco. Beleza? Então, galera, então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de dar like, compartilha, ativa o sininho das notificações. Compartilha com seus amigos aí que estão em dúvida se começam ou não a utilizar o Enscape como um renderizador, qual que é a vantagem dele e desvantagem. Esse vídeo vai conseguir tirar dúvida de bastante gente. Tá? Espero ter ajudado você e conto com você nos próximos vídeos aí. Até a próxima. Tchau!